Sim, como sempre, uma palavra bem simples, concisa, espero eu. Quero ministrar uma palavra que tem por título: Vivendo, Aprendendo e Crescendo. Pode dizer isso comigo? Vamos? Mais uma vez, eu não vi. Vivendo, aprendendo e crescendo. Salmos de número 90, versículo 12, na versão Bíblia Viva, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias e usar nosso pouco tempo para conseguirmos a tua sabedoria. Diga isso comigo, vamos, todos juntos. Ensina-nos, vai, a contar para conseguirmos a tua sabedoria. Precisamos lembrar de uma coisa: a vida é curta, muito curta. Até para aqueles que têm 100 anos, está quase chegando aos 100 anos, 80, 90 talvez. Até mesmo para essas pessoas eu digo, a vida é curta, porque passa tudo muito rápido. Ontem eu tinha 18 anos. Ontem tinha 22 anos. Ontem passou muito rápido. Todos precisamos lembrar de que a vida precisa ser melhor vivida. Todos precisamos lembrar que ela vai passar como um jato na nossa vida. O nosso tempo, ele é, algumas vezes, você sabe que assim, é relâmpago. Relâmpago. Ontem tinha esse cabelo. Hoje foi-se os cabelos. Salomão está nos chamando a valorizar a vida. Salomão está nos chamando a valorizar o tempo. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias e usar o nosso pouco tempo. Opa! E Salomão viveu muitos anos. E muitos anos. Se Salomão diz que ele precisava valorizar o tempo dele, imagina eu e você. Precisamos valorizar minuto a minuto, dia por dia, anos após anos, as nossas vidas. Claro que nesse cuidado que a gente tem com a nossa vida diária, consciente ou não consciente de que ela é curta. Aliás, a gente só percebe que ela é curta quando a gente vê os nossos amigos indo embora, papai e mamãe indo embora, titia indo embora, os irmãos indo embora, pessoas amadas e amáveis indo embora da nossa vida. E a gente precisa a todo momento valorizar a nossa própria vida, ou seja, sendo e tentando ser melhor dia após dia. Eu sei que mesmo esforçando o máximo para melhorarmos as nossas atitudes, melhorar o nosso dia a dia, erraremos. Erraremos ou não erraremos? Erraremos. Talvez você esteja me olhando agora e dizendo: pastor, olha, e quantas vezes eu tentei fazer o certo, mas deu errado? Quantas vezes eu errei tentando fazer o certo? E tem um cara que eu me identifico tanto com ele, que ele viveu com Jesus, andou com Jesus, e ele era assim. Ele tentava fazer muitas coisas certas, mas errava. Mas os erros da vida desse cara, esse cara chamado Pedro, não o impediu de prosseguir em Cristo. Eu quero trazer para você algo tão importante para nós, de um cara que conseguiu de alguma forma valorizar a própria vida, valorizar o tempo de vida que ele tinha, os dias que ele tinha. Trouxe apenas 3 lições de um cara que fala muito comigo todas as vezes que eu leio sobre a vida de Pedro, as características de Pedro. Isso quebra meu coração, me emociona, e eu resolvi trazer para a gente. A primeira característica de Pedro
que nos ajuda como seres humanos e aprender a valorizar a vida é: Pedro tinha fraquezas. Diga comigo mais uma vez. Eu quero ler com você Mateus capítulo 16, do 20 ao 24, diz assim, apenas ouça. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo: olha, será necessário eu ser castigado, eu ser morto. Automaticamente Pedro se levanta por causa de sua personalidade quente, do seu temperamento. Ele disse: não, Senhor. Mas Jesus já tinha sido muito claro que aquela ali era a vontade de Deus, estabelecida por Deus, e Pedro ficou completamente cego espiritualmente naquele momento e quis defender a Jesus. Errou fazendo algo positivo, errou querendo fazer algo de bem, defendendo o seu mestre. Pedro não estava vigilante naquele momento. Sabe o que aconteceu com Pedro naquele momento? Ele só estava olhando as coisas pelo lado natural, humano, enquanto que Jesus estava ministrando a eles pelo lado espiritual. Pedro estava desligado, como algumas vezes eu e você. Quantos problemas na vida, quantas situações na vida, a gente se mete por não reconhecer que nós somos espirituais, temos uma vida espiritual, temos um Jesus que é completamente espiritual e vê do âmbito espiritual, e levamos para o lado sempre natural da vida. Tudo para a gente, algumas vezes, é tudo natural. Algumas situações dentro de casa a gente vê tudo pelo natural, enquanto muitas vezes são demônios agindo contra nós, demônios agindo contra a tua vida, e a gente acha natural. Foi o que aconteceu com Pedro. Nesse momento Pedro teve um erro muito grande, muito grave, porque não encarou as coisas como sendo espirituais. Aliás, a própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, contra coisas espirituais. Algumas vezes somos como Pedro, erramos, temos medo, negamos a Cristo. Quantas vezes você negou a Cristo durante esse ano, esta semana? Como assim, pastor? Oportunidade de falar de Jesus, oportunidade de se colocar no seu lugar, numa roda de amigos, mas preferiu se esquivar, se esconder, negando a Cristo. Não é assim que muitas vezes a gente faz? Um tempo atrás, estava numa roda de colegas, não de amigos, colegas. Enquanto que um macho começou a falar assim: olha, Jesus foi um ser
acima da média. Buda também, Maomé também, não sei o que também. Eu falei, não. Aí eu falei assim para ela: você vai me perdoar, Jesus não está entre esses. Jesus está acima de todo, principados e potestades, está acima de todos. Eu disse para ela: Jesus nunca foi criado. Eu disse para ela assim: todos esses que você disse foram criados, o meu Jesus não, ele é eterno. Gente, sabe o que eu senti naquele momento? Que se eu ficasse calado, eu estaria negando o meu Jesus. Há situações que você não pode se calar. Você tem que se colocar no seu lugar. Como é que eu ouvi uma informação daquela e engoli uma informação daquela? A Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E desse nome se dobrarão todo o joelho daquele que está no céu, na terra e debaixo da terra. Como ele é igual a todos? Ele não é igual a todos, ele é Deus. E às vezes a gente fraqueja, a gente peca, porque se omite, nos omitimos, nos escondemos. E sabe o que aconteceu com Pedro? Depois da ressurreição, diga comigo, depois da ressurreição, mais uma vez, gente, depois da ressurreição, mudou tudo. Aliás, depois da ressurreição, muda tudo para nós. Sempre depois da ressurreição, tudo muda. Tudo muda. Depois da ressurreição, a vida de Pedro foi transformada. Ele entendeu os seus pecados. Ele entendeu as suas falhas. Depois da ressurreição, tudo se encaixa. Depois da ressurreição, que a gente percebe o quanto nossos pecados estavam pesados sobre Jesus, mas também, depois da ressurreição, que a gente percebe o quanto nós fomos lavados dos nossos próprios pecados. E uma coisa tão importante das nossas fraquezas, se liga aqui comigo, por favor, é que nós precisamos nos preocupar com as nossas próprias fraquezas. Eu me preocupo com as minhas, você se preocupa com as suas. Há um texto todo especial que nos diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Entenda como nós precisamos nos preocupar com as nossas fraquezas. Entende como nós precisamos nos preocupar com as nossas tendências. É isso que Deus quer de nós: confissões, rendição. Porém, não se apavore com os seus pecados. Como assim, pastor? Os teus pecados não é o fim do mundo. As nossas fraquezas não é o fim de tudo. As nossas fraquezas é o início da transformação que Deus tem para nós. Há uns dias atrás, eu recebi uma pessoa no gabinete, e eu já sabia mais ou menos qual era o assunto que essa pessoa veio me procurar, porque relatou mais ou menos para mim anteriormente. E quando ela entrou no gabinete, eu vi que ela estava apavorada, estava estressada, inquieta. Pastor, aquilo me incomodou. Eu disse para ela: ei, eu fiz assim, ei! Ela parou e começou a chorar. Eu falei: por que você está apavorada com isso? Por que você está sofrendo com essa culpa? Eu disse para ela: você está fazendo justamente o que o diabo quer fazer contra você. Eu perguntei assim: você confessou esse pecado? Pastor, confessei. Você deixou esse pecado? Pastor, eu deixei. Filha, tu está livre. O diabo está te enganando, está te aprisionando. Eu disse para ela: tu vai sair dessa porta e você nunca mais vai me relatar isso para ninguém, nem para você mesmo, nem para mim, nem para a melhor das suas amigas. Sabe por quê? Porque acabou, você foi perdoada.
nós não sabemos tratar as nossas fraquezas, muito menos das dos outros. Mas eu não quero tratar das dos outros, quero tratar das tuas, das nossas. As fraquezas de Pedro eram idênticas às nossas. E o cara sofria, porque era colérico. Mas até um dia se encontrar com Jesus e perceber que tudo aquilo que ele fez foi errado. Mas ele percebeu que sobre ele estava o sangue do Cordeiro. Ele já tinha sido purificado, perdoado. O que a gente faz com as nossas fraquezas? Eu quero te perguntar nessa noite: o que você tem feito com as tuas fraquezas? Guardado essas fraquezas? Compartilhado com quem essas fraquezas? O que eu acho? Eu acho que a Bíblia diz. Eu só acho aquilo que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, não mais nem menos. Acabou. A mesma coisa que aconteceu com Pedro. Sofreu, porque é bom que a gente sofra com as nossas fraquezas, porque isso é um sinal que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos incomoda, que nos deixa inquieto, e muitas vezes nem nos deixa dormir. Glória a Deus pelo Espírito Santo. Agora não guarde, não se apavore. Tem um Deus que te banha com seu sangue, não importando qual nem quantos pecados são ou foram, simplesmente Ele apaga. Ele apaga. Olha só, um texto maravilhoso, Mateus capítulo 26. Volta. Passa. Vai, desce. Isso. Mateus capítulo 26, versículo 28 diz assim: olha só. Diga comigo, vamos. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Comigo, vamos lá. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão. Em favor? Em favor? Vamos lá, em favor? Em favor? Você não estranha nada aí não esse texto? Eu esperava que o texto falaria em favor de todos, mas não é todos, é muitos. O que é isso? Aí eu fui para comentário A, comentário B, gente, o lance é legal. O sangue da aliança é para aqueles que aceitam o sangue remidor, é para aqueles que recebem o perdão dos seus pecados. Por isso que não é para todos. Diga comigo, é para quem quer. Para quem quer. Para aqueles que abrem o seu coração, para que seus pecados sejam perdoados. Uma outra característica tão especial da vida de Pedro Pedro estava disposto a não olhar para trás. Diga isso comigo, vamos. Pedro estava disposto. Mais uma vez, Pedro estava disposto a não olhar para trás. Eu estarei lendo, acompanhe comigo, por favor. João 6, 63 ao 69, diz assim: Jesus disse: o Espírito da vida, a carne produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Segura aí.
É aquelas pessoas mimimi que o pastor Sálio falou no domingo passado. Choram à toa. Aquelas pessoas que não podem ser chamadas a atenção. Não podem tomar um chicote do pastor. Naquele momento, Jesus começou a chicotear alguns deles. No sentido da palavra, ok? Chicotear no bom sentido da palavra. Chamando a atenção. Repreendendo, exortando. E muitos dos discípulos, Jesus, diz o texto, começou a ir embora. Abandonar. O dodói, sabe? O dodói. Você não pode falar nada que ele fica dodói. Dodói. Aí Jesus falou, vem cá, olha lá. Foram todos embora. Ficaram quantos? Os 12. E vocês 12? Não vai com eles? Olha só o que Pedrão fala. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Não querem ir com os frouxos? Olha o Pedro. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Porque as mesmas palavras que machucaram aqueles dodói, machucaram também os outros. Só que Pedro percebeu que aquelas palavras que talvez machucassem, eram palavras de vida, eram palavras de transformação, eram palavras de libertação para a vida deles. Nem toda palavra que você receberá para te levantar, será uma palavra para acalentar a tua vida. Muitas vezes, sabe o que vai te levantar? É um puxão de orelha. Muitas vezes o que vai te levantar é talvez um tombo. Muitas vezes o que vai te levantar é Jesus te chamar na parede e te dizer umas boas para você. Muitas vezes o que vai transformar a nossa vida será o confronto com Ele. E os apóstolos ali receberam e perceberam que aquilo tudo, aquelas palavras, eram de vida, porque vinha do Santo dos Santos. E Pedro sabia, se ele fechasse a porta do coração dele naquele momento, as coisas não ficariam bem para ele, ele estaria perdido. Por isso eu peço à igreja nesta noite, todas as palavras ministradas nesse lugar, todas elas, recebam em nome de Jesus. Recebam em nome de Jesus. São palavras de vida. Deus tem jorrado entre nós, seja quem for que ministre nesse lugar, seja quem for, Deus tem jorrado a sua palavra para nós, para nos trazer vida. Alguns confrontos. Percebi que o pastor Célio sabe puxar a orelha mais do que eu. Glória a Deus. Puxe. Deus levanta cada um com intuito, com propósito. Mas tudo é para a glória de Deus. Tudo é para o crescimento de todos. Recebam e você viverá. Receba e você crescerá para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Somos passivos de erros. Somos. Mas o que a gente não pode é nunca mais na nossa vida olhar para trás, ou pensar em olhar para trás, pensar em desistir. Gente, escrevi no meu esboço. Eu escrevi para mim, claro, me perdoa. Eu disse assim: o meu caminho nunca será fácil, mas sempre haverá sobre a minha vida sustento, provisão, resposta e fortalecimento. Fácil nunca será. E quem disse que seria fácil?
Mas uma coisa eu tenho certeza: provisão vai ter, fortalecimento vai ter, resposta eu terei, segurança, nem se fala, unção, mais ainda, porque é a unção que quebra todo o ferrolho do inferno. Tudo de ruim a gente tem na vida, e tudo de bom a gente tem de Deus. Não há motivos para olhar para trás, não há motivos para desistir do caminho. Você que é novo convertido, deixa eu dizer uma coisa para você: o teu consolidador, o teu líder, ele nunca vai te falar que as coisas serão fáceis, porque ele também já aprendeu isso. Aliás, ele já tem sentido isso, que não será fácil. Eu quero dizer uma coisa para você: a tua vida, talvez, os teus problemas continuem os mesmos, mas agora o que mudou para a tua vida? Agora você tem um solucionador para os teus problemas, você tem um acalentador, você tem o Espírito Santo que te abraça, te consola, te direciona, te dá vida, te dá alegria em meio à tristeza. Essa é a diferença. Talvez você continue tendo dor de barriga, mas eu quero te dizer: tem um Deus que vai te direcionar a tudo, a tudo, a tudo. Essa é a única diferença. Só quero te motivar a não olhar nunca mais atrás, a nunca mais atrás. Eu te convido a você ler comigo 2 Samuel capítulo 22, versículo 30. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Uou! Você pode dizer isso comigo? Vamos, seja profético sobre a tua vida. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso pôr muralhas. Eu posso. E para finalizar, uma outra característica tão especial da vida de Pedro, que talvez para mim seja uma das mais importantes, Pedro estava sempre à frente. Diga isso comigo. Mateus capítulo 4, do 18 ao 20, leia comigo, vamos, se você puder, vamos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, quem? Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pedro foi o primeiro cara a ser escolhido como discípulo. Isso já era profético. Primeiro, diga comigo, primeiro. Isso não foi por acaso, porque Jesus sabia que ele tinha já o dom da liderança. Era um cara que era fervoroso em toda a sua maneira de ser. Pedro, ele ousava. Pedro, ele arriscava sem medo de errar. Por isso Jesus o chamou. Pedro fez muita diferença naquele meio. Fez tanta diferença. Eu fico me perguntando algumas vezes: quantos de nós, eu e você, por falta de atitudes, por falta de ser ousados, perdemos grandes oportunidades na vida. Eu digo, todo tipo de oportunidade. Pedro nos ensina a arriscar. Pedro, por ter se arriscado muitas vezes, foi um dos discípulos que mais viveu o sobrenatural de Deus. Jesus se agrada de pessoas que ousam confiar nele, ousam confiar em sua palavra. Mateus capítulo 14, versículo 19, 29 e 32 diz assim: Senhor, disse Pedro, olha só a coisa legal, se és tu,
manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, Jesus. Então Pedro saiu do barco. Só diz para mim, diga comigo só o que está sublinhado, por favor. Mais uma vez. Então Pedro saiu do barco. Continua. Andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Comigo aqui. Pedro achou o máximo, achou formidável ver Jesus caminhar sobre as águas. Ele nunca tinha visto aquilo. Que parada legal, que show, mano! Também vou nessa. Com toda certeza, como na nossa vida, você está vendo pessoas crescendo do seu lado, atrás, na frente. É que essas pessoas se decidiram a se lançar sem medo. Essas pessoas se decidiram a se lançar nos braços de Jesus. Gente, na verdade foi o único cara que se arriscou em andar sobre as águas. Não tenho medo de errar. Com toda certeza os outros, não sei se era 10 ou 11 nessa época, deve ter pensado: esse cara é doido, é ruim, não vou não, deixa ele se afundar. Com certeza alguns falaram assim: Pedro, Pedro, acho que não é bom não, Pedro. Tu vai, Pedro? Vou. Aí, depois de todo esse episódio, depois de descer do barco e pisar em terra firme, Pedro pensou assim: valeu a pena ter arriscado, valeu a pena ter ido. Aí você diz assim para mim: pastor, mas afundou, né, filhão? Segura essa. Só afunda quem se arrisca, só cai quem está de pé. Tem gente que nunca vai se afundar, sabe por quê? Nunca vai se arriscar. Tem gente que nunca vai se decepcionar, sabe por quê? Porque não se arrisca. Tem gente que nunca vai ter trabalho, sabe por quê? Porque não lança-se. Tem gente que nunca vai ter uma discórdia, sabe por quê? Porque não tem coragem de se arriscar, de se jogar nas águas, de ouvir a palavra do Senhor dizendo: vem. Sabe por que muita gente não cresce? Porque tem medo. O que Deus está falando conosco nessa noite, Ele está falando assim: vem, perca o medo. Pode ser que você se afunde, mas eu te seguro. Aleluia, aleluia. É preciso se arriscar, gente. É preciso se arriscar. É preciso tentar. Tantos talentos parados no nosso meio, tantas pessoas estagnadas no nosso meio, e Deus nos chamando para arriscar, nos chamando para fazer alguma coisa. Se renda, mergulhe. Quem não tem medo tem a oportunidade de mostrar o sobrenatural a outras pessoas. Quem não tem medo tem a oportunidade de mostrar a outras pessoas que é possível andar sobre as águas. Quem não tem medo tem a oportunidade de mostrar ao mundo que podemos andar sobre os sofrimentos. Quem não tem medo tem a oportunidade de andar sobre as águas, mostrando que é possível andar sobre as angústias, é possível andar sobre a decepção,
É possível andar sobre a crise. É possível andar sobre a dor. É possível andar sobre a desconfiança. É possível andar sobre o julgamento das pessoas. É possível andar sobre o desespero. É possível andar sobre o desprezo. É possível andar sobre o passado e o desprezível e viver o melhor de Deus. Só quem se arrisca, só quem não tem medo, só quem ouve a palavra do mestre, diga: vem, faz, para de reclamar dos outros e faz alguma coisa. Deixa eu dividir algum, pelo amor de Deus. Eu prefiro ter problemas com pessoas que fazem. Verdade. Eu prefiro ter problemas com os Pedros do que com os covardes. Deus pensa da mesma forma. Deus está nos chamando a avançar, a arriscar, a sair da estagnação. Sabe por quê, gente? Só arrisca quem caminha. Só quem arrisca pode correr. Só quem arrisca triunfa. Tudo isso Pedro fez porque ele estava debaixo de uma palavra. Jesus falou com ele: vem. Aí Pedro diz assim, eu não coloquei o texto, mas Pedro diz assim: Senhor, por causa da tua palavra eu vou. Todas as vezes que você se arriscar, é por causa da palavra de Deus. Todas as vezes que você ousar crescer, é por causa da palavra de Deus. Eu quero mencionar com você agora, para a gente finalizar, alguns textos, poucos textos, que é de Deus, profético para a nossa vida nesta noite. Eu te convido a você se colocar de pé, em nome de Jesus. A única coisa que a gente precisa fazer é confiar naquilo que Deus diz sobre a nossa vida. Deixa eu dividir uma coisa com você. Amanhã é feriado, ainda estão 8:55 ainda. O Flamengo ganhou, tá tudo bem. Deixa eu dividir um negócio com você, por favor. De dezembro de 2017, de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, eu quis ministrar essa palavra porque quero falar isso com você. Eu tive sensações de medo. Eu tive sensações de não vou conseguir. Eu tive sensações de extrema limitação. Eu tive sensações de grandes dúvidas, a ponto de muitos e muitos dias nem conseguir dormir eu conseguia. Depois que assumi a igreja, vivi dias de insônia, coisa que eu nunca tive na minha vida. Nunca vivi insônia. Até sonhos eu tinha, por causa dos medos, receios, dúvidas, fraquezas, limitações, que eu sempre carreguei na minha vida. Nunca me achei um cara, e Deus sabe que eu estou falando toda a verdade.
Nunca me achei um cara capaz de nada, muito menos a alta liderança. Sempre me vi limitado a tudo. Sempre me vi assim. Até que Deus me libertou das minhas próprias fraquezas. Porque não confiar em Deus é uma grande fraqueza. Eu entendi que não tinha que confiar em mim, eu tinha que confiar em Deus. As minhas limitações continuam sendo a mesma, só que o meu relacionamento com Deus é muito outro. E é Deus que nos leva às alturas. É Ele que nos dá os pés como de corça, como diz Davi. É Ele que nos faz andar sobre as águas. É Ele que nos faz andar às alturas. Não sou eu mesmo. Eu comecei a compreender. Aí foi aí, nesse período, você vai entender, que Deus começou a me dar a visão da graça de Deus. Que o Espírito Santo começou a me ensinar a questão da graça de Deus. Ou seja, Eberson, acorda. Não é você, Eberson, sou eu em você. Sou eu em você. Comecei a compreender, sim. Por isso que eu amo a história de Pedro. E essa passagem então, que ele diz: Senhor, debaixo da tua palavra, tá bom, eu vou. E dia após dia, como Deus tem me surpreendido comigo mesmo. Deus começou a mudar meu interior na reação de algumas coisas, reação com pessoas, reações mesquinhas que eu tinha, que não era uma reação de liderança saudável. Deus começou a mudar tudo. Por quê? Porque eu arrisquei. Porque eu aceitei o desafio. Aí eu lembrei, todos os dias eu lembro desse texto que Deus falou ao povo de Israel. Olha só que Deus falou ao povo de Israel: olha, eu vou à frente de vós, endireitando os caminhos tortos. Gente, quem vai à frente não é você. Quem vai à frente não sou eu. Quem vai à frente é Deus. Se arrisque em crer. Se arrisque em crer. Se arrisque em Deus. Quero que você leia comigo 4 textos apenas. Primeiro, Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: todos, vamos. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Deuteronômio 31, 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. 1 Crônicas 28, 20. E acrescentou: seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não deixará, não abandonará. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. É crer nele, é crer em Deus. Enquanto eu estava vindo para cá,
Meus filhos fazendo bagunça dentro do carro, eu pensando, preocupado. Quando você me vê calado, sabe que eu estou pensando muito, preocupado com a situação da Rocinha, porque eu comprei a briga desse lugar, a briga do bom sentido. Eu quero gente, eu amo gente, eu faço tudo por gente. Pessoas estão acima do meu ministério pessoal, do meu achismo, da minha filosofia pessoal. A Rocinha precisa da gente. A Rocinha precisa de você, líderes de célula, líderes de ministérios. Igreja, a Rocinha precisa da gente. E a gente precisa arriscar. E a gente precisa avançar. Resumindo, a gente precisa crer. Crer. Deus dizia aos irmãos líderes de célula aqui: é de Deus. Fica chateado se na tua célula vai 1, 2, 3. Para com isso. A obra não é tua. Em cada célula, o reino de Deus está sendo estabelecido na nossa comunidade. A Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos, ele vai estar onde? Diz ali. Para que esse negócio? O reino não é teu, é dele. Hoje tem 2, amanhã vai ter 20. Hoje tem 3, amanhã vai ter 30. O que a gente precisa é ir, arriscar, fazer. PIB Rocinha, igreja, eu te convido a nós nos arriscarmos mais, a falarmos mais de Jesus, a orarmos mais, a evangelizarmos mais. A colocar os nossos pés sobre as águas e ver o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Gente boa, só vê sobrenatural quem se arrisca. Eu disse a uma pessoa no gabinete essa semana: eu nunca vi uma pessoa crescer sem fazer nada, estagnada, parada, que não arrisca. Nessa noite tão especial, Deus está nos chamando. Vem andar sobre as águas. Se arrisque em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, por favor. Glória a Jesus. Amado Jesus, nos colocamos hoje atentos à tua voz. Eu te agradeço pela palavra dessa noite. Te agradeço porque eu sinto, tu sabes, Espírito Santo, tu tem me chamado à responsabilidade todos os dias, a crescer todos os dias. Eu quero crescer, Senhor, mas eu quero crescer primeiro em maturidade, em fé, para depois crescer em ousadia. Faz-nos, cada um de nós aqui, crescer na vida, crescer emocionalmente, crescer espiritualmente, para que a gente tenha ousadia em Deus, em crer em sua palavra. Palavra de fé, palavra de fé, palavra de fé. Senhor, eu entrego cada um dos meus irmãos que estão aqui em tuas mãos. Eu peço, toma cada um em particular,
em particular, que tu conhece, em particular. E leva-nos a andar sobre as águas. Leva-nos a arriscar. Leva-nos a crer. Leva-nos. Exalta o teu nome em nossas vidas. Exalta o teu nome na Rocinha, através de nós. Eu quero, nós queremos. E nós dizemos: debaixo da tua palavra nós vamos, porque é debaixo da tua palavra nós cremos. Nós cremos para todo sempre. E a igreja diz amém e amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus.